Há uma história que paira sobre uma pequena cidade adormecida no interior. É uma lenda que é sussurrada em tons de medo e desespero, uma história que faz com que os moradores fiquem acordados durante a noite, temendo o momento em que seus olhos se fecham. É a história de Não Ouse Dormir. Dizem que, há muitos anos, um evento terrível ocorreu na cidade. Uma série de pesadelos sinistros e aterrorizantes atingiu os moradores. Eles acordavam no meio da noite, cobertos de suor e com o coração acelerado, incapazes de escapar das imagens horripilantes que assombravam suas mentes. Esses pesadelos não eram como os sonhos comuns. Eles eram vívidos e reais, como se a linha entre a realidade e o mundo dos sonhos tivesse sido borrada. As pessoas viam sombras sombrias se movendo pelo quarto, ouviam sussurros assustadores em seus ouvidos e sentiam uma presença maligna ao seu redor. A cidade caiu em um estado de terror constante. Os moradores evitavam o sono a todo custo, com medo do que poderia acontecer quando fechavam os olhos. As noites se tornaram intermináveis, com as ruas vazias e escuras, ecoando apenas com o silêncio pesado e a respiração ofegante dos que tentavam se manter acordados. Os relatos sobre as experiências noturnas assustadoras eram perturbadores. Alguns diziam ter visto figuras sombrias, com olhos brilhantes e sorrisos macabros, observando-os enquanto dormiam. Outros contavam histórias de serem perseguidos em pesadelos pelos fantasmas de entes queridos falecidos, que sussurravam palavras de ódio e ameaças terríveis. A cidade estava em um estado de paranoia coletiva. As pessoas se trancavam em suas casas, desesperadas para evitar o sono e as torturas que vinham com ele. Café e estimulantes eram consumidos em excesso, numa tentativa desesperada de manter os olhos abertos e as mentes longe dos pesadelos. No entanto, o cansaço era implacável. O corpo humano não pode ficar acordado indefinidamente, e os moradores da cidade logo começaram a sucumbir ao sono. Quando finalmente adormeciam, era como se fossem arrastados para um abismo de horrores. Alguns despertavam com marcas estranhas em seus corpos, como se tivessem sido tocados por mãos invisíveis durante o sono. Outros acordavam em locais desconhecidos, sem qualquer lembrança de como chegaram lá. As histórias de pessoas desaparecidas durante a noite se multiplicaram, gerando ainda mais pavor e desconfiança. A cidade estava em ruínas, sua alma lentamente corroída pelo terror noturno. As crianças se recusavam a dormir, enquanto os adultos lutavam contra o sono com todas as suas forças. Era uma luta desesperada pela sanidade, pela esperança de uma noite tranquila e sem pesadelos. A lenda de Não Ouse Dormir continuou a assombrar a cidade por gerações. Até hoje, os moradores carregam o fardo do medo noturno. A cidade permanece em um estado de alerta constante, temendo o momento em que o sono se torna inevitável. Os relatos assustadores de experiências noturnas terríveis se espalharam para além das fronteiras da cidade, tornando-se uma história de advertência para todos aqueles que ouvem. Não Ouse Dormir se tornou um lembrete sombrio de que o sono não é apenas uma necessidade humana, mas também uma porta para um mundo desconhecido e aterrorizante. Ninguém sabe ao certo o que causou o fenômeno assustador de Não Ouse Dormir. Alguns dizem que é uma maldição que recaiu sobre a cidade, enquanto outros acreditam que é uma manifestação do mal em si. Seja qual for a verdade, a cidade permanece em constante temor, vivendo em uma realidade onde o sono se tornou um luxo perigoso. Os moradores, desesperados por uma solução, buscaram a ajuda de especialistas em sonhos e pesadelos. Psicólogos, médicos e até mesmo xamãs foram consultados, na esperança de encontrar uma maneira de quebrar o ciclo do terror noturno. No entanto, todas as tentativas foram em vão. Parecia que Não Ouse Dormir havia se tornado uma parte sombria e inescapável da vida na cidade. Com o passar dos anos, a cidade se transformou em uma sombra do que costumava ser. O medo constante corroeu a alegria e a vitalidade dos moradores. A economia entrou em declínio, com muitos residentes procurando deixar para trás o terror que os assombrava todas as noites. No entanto, havia aqueles que se recusavam a desistir. Um grupo de indivíduos corajosos decidiu investigar a origem do pesadelo coletivo. Eles mergulharam em bibliotecas esquecidas e arquivos empoeirados, desenterrando fragmentos de antigas lendas e histórias obscuras.
Foi assim que eles descobriram a história de um antigo ritual que havia sido realizado na cidade há séculos. Diziam que o ritual envolvia um pacto com uma entidade sombria, uma entidade que governava sobre os sonhos e pesadelos. Aqueles que participaram desse pacto receberam um poder inimaginável durante o dia, mas foram condenados a uma vida de tormento noturno. Armados com esse conhecimento, o grupo decidiu quebrar o ciclo do terror. Eles organizaram um ritual próprio, um ritual de libertação. Reuniram-se nas sombras da noite, cercados por velas e símbolos de proteção. Com corações cheios de esperança e determinação, eles começaram a desfazer o que havia sido feito tantos anos atrás. Enquanto realizavam o ritual, eles sentiram uma presença maligna se desvanecendo. O ar ao redor deles se tornou mais leve, e uma sensação de alívio começou a se espalhar. Eles sabiam que haviam alcançado algo especial, algo que poderia trazer de volta a paz e a tranquilidade à cidade. Na manhã seguinte, os moradores acordaram com a sensação de que algo havia mudado. Pela primeira vez em anos, eles haviam dormido profundamente e sem pesadelos. Um sentimento de alegria e alívio tomou conta da cidade, enquanto as pessoas começavam a se reconectar com a vida que haviam deixado para trás. A lenda de Não Ouse Dormir se transformou em uma história de superação e coragem. A cidade se recuperou, reconstruindo-se aos poucos, enquanto os moradores aprendiam a apreciar o dom do sono tranquilo. O evento sombrio que havia marcado a cidade por tanto tempo agora era apenas uma memória distante, uma lição sobre a importância de enfrentar os medos e lutar pela própria paz. E assim, a cidade adormecida recuperou sua vitalidade e alegria. Os moradores aprenderam a valorizar cada momento de paz e tranquilidade, sabendo que o terror noturno poderia retornar a qualquer momento. Mas eles também aprenderam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio e superar qualquer pesadelo que se aproximasse.